Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 13, o mundo de Deus no mundo dos homens. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são o reino de Deus no mundo, segundo, as bênçãos de uma vida no reino, e o terceiro, os males de uma vida no mundo. O nosso texto áureo se encontra em Mateus capítulo 1, versículo 23, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. A verdade prática diz que na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. A palavra-chave aqui dessa lição é reino. Então, o primeiro tópico, o reino de Deus no mundo. Primeiro subtópico, a encarnação de Cristo. Cristo se tornou carne, Cristo se fez homem e habitou entre nós. Mateus 1, 22 e 23 diz: Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então a própria Bíblia já dá a interpretação do nome Emanuel. Mas onde que está escrito isso? Essa profecia está lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, que diz assim: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Lá em Mateus, que a gente acabou de ler, ele já diz que Emanuel significa Deus conosco. Aqui é somente a profecia. E os evangelhos, eles também ratificam que ele é filho do Altíssimo. Lá em Lucas 1,32 está dizendo dessa forma: Jesus, ele é o filho do Altíssimo. Também João 1,14 vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós, habitou em nosso meio. Esse habitar aqui, no original, significa tabernacular, ou seja, ele montou a sua tenda em nosso meio, no meio de nós. Também Hebreus 2, 14 ao 18 vai dizer que ele participou da nossa natureza, da natureza humana, para expiar ou para perdoar os nossos pecados. Aí o segundo subtópico fala sobre a mensagem do reino. Então, logo após a tentação no deserto, o nosso Senhor Jesus, ele deu início ao seu ministério terreno. Então, desde então, em Mateus 4,17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Então, outras pessoas também pregavam arrependimento. João Batista começou pregando arrependimento antes de Jesus. Jesus deu início no seu ministério, começou pregando sobre o arrependimento. Tem que ter o arrependimento, tem que haver uma mudança de mente. Depois quem mais? Depois veio Pedro também pregando sobre arrependimento. Depois ainda veio Paulo também falando sobre arrependimento. Então tem que ter isso daí. Mais para frente vai chegar essa palavrinha aqui, no próximo tópico, vai dizer assim, metanoia. O que é metanoia? Metanoia é uma palavra grega que significa mudança de mente, mudança de pensamento. Então é isso que é arrependimento. Arrependimento é metanoia, mudança de mente. Aí Mateus 3,2 diz assim: E dizendo, arrependei-vos. Está vendo? A gente viu em 4,17, agora 3,2 também, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, a mensagem do reino, ela contém um apelo ao arrependimento. Então, não é só, eu tenho que ter uma mudança na minha vida, tem que ter uma mudança no meu pensamento, tem que ter uma mudança no meu caráter, tem que ter uma mudança, senão não é conversão, senão não é metanoia, senão não houve esse arrependimento. Eu pecava, eu roubava, agora não roubo mais, eu andava errado, agora não ando mais, eu me prostituía, agora não me prostituo mais. Tem que haver essa mudança, tem que haver, para que seja uma conversão genuína, para que tenha um arrependimento genuíno. Então, do grego metanoia, como a gente acabou de falar, é mudança de mente. O que é mudança de mente abrange? Ela abrange o abandono de todo o pecado e o voltar-se para Deus. Então, o pecado ficou de um lado, Deus ficou do outro lado. Então, uma coisa é eu servir ao pecado, outra coisa é eu servir a Deus. Se eu sou escravo do pecado, se eu sirvo ao pecado, eu sou escravo do pecado. Se eu sirvo a Deus, eu sou escravo de Deus. Escravo de Deus, eu disse. Sim, escravo de Deus. Só que Deus, ele quer nos libertar do pecado, ele quer nos deixar livre. Eu não consigo parar de fumar. Então, porque você é escravo do pecado. Eu não consigo deixar de usar droga, porque você é escravo da droga. Então é escravo do pecado ou escravo de Deus. A palavra servo, nós somos servos de Deus. A palavra servo, ela tem a conotação de escravo. Só que pensa bem, o Senhor, o nosso Senhor, como que ele é para conosco, como que ele age para conosco. Um senhor dá a vida pelo seu escravo, meu irmão, não é para qualquer um não. Então esse Senhor é perfeito, esse Senhor é maravilhoso, esse Senhor nós servimos de coração, nós nos colocamos debaixo da servidão para poder servi-lo, porque temos grande recompensa em fazer isso daí.
Então o pecado está de um lado, Deus está de outro. Se eu sirvo ao pecado, não tem como servir a Deus. Se eu sirvo a Deus, então eu tenho que abandonar o pecado. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Lucas 24, 46 e 47 diz: E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. 47. E em seu nome se pregasse arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, que é o local onde ele deu início do seu ministério. Então ele compreende uma nova atitude espiritual e também moral, bem como uma nova conduta. Tem que envolver espírito, alma e corpo, tem que envolver a metanoia, a conversão, o arrependimento. Ele envolve tudo isso daí. Atos 26, 20. Atos 26, 20. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se emendaram e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. As obras vão me salvar, Valdecir? Negativo, as obras jamais salvam, mas as obras mostram que você foi salvo. Se você pratica obras de arrependimento, se você pratica boas obras, é porque realmente você foi salvo. Porque a Bíblia não diz que pelo fruto conhecereis a árvore? É lógico, então não tem como uma árvore ruim dar fruto bom, também não tem como uma árvore boa dar fruto ruim. Então pelo fruto vai se conhecer a árvore, pelas obras vai se conhecer quem é filho de Deus e quem não é. Ah, mas as obras não servem para nada. Então serve, você vai receber galardão, vai receber recompensa pelas obras praticadas. É lógico que elas vão passar pelo fogo, vão passar por um teste, uma prova de fogo, e aí sim vai ver se realmente recebe o galardão por esse tipo de obra ou não. Então Efésios 4, 28 diz assim, aquele que furtava, não furte mais. Lembra? O pecado de um lado, Deus de outro. Então, aquele que furtava, aquele que roubava, não roube mais, não furte mais. Aquele que antes trabalhe fazendo com as próprias mãos, que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, furtava, não furte mais. É escravo do pecado, agora é servo de Deus, é filho de Deus. Olha só, vai mudando, vai mudando. Servo de Deus, filho de Deus, amigo de Deus, e assim vai mudando, entendeu? Até chegar à estatura de varão perfeito. Então, não faça mais isso, mas trabalhe com as próprias mãos, fazendo o que é bom, fazendo o que é correto, fazendo o que é certo, para que tenha o que repartir com todos aqueles que tiverem necessidade. Então, é papel da igreja proclamar a mensagem do reino por todo mundo. Quem que é a igreja, Valdecir? A igreja somos nós. A igreja somos nós. Eu sou a igreja, você é a igreja. Nós somos a igreja. Eu não sou a igreja sozinho. Você também não é a igreja sozinho. Mas nós somos igreja. Nós fazemos parte da igreja. Então, cabe a nós pregar a mensagem, proclamar o evangelho do reino em todo mundo. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. O terceiro subtópico fala sobre os valores do reino. Então, no Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destacam-se, então tem vários destaques que Jesus fala sobre o Sermão do Monte, não é isso? Então, Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, o que ele destaca lá? A necessidade de controlar a ira, de controlar a raiva. Também 27 e 28, o mesmo Mateus 5, tá? Versículo 27 e 28, a fuga da imoralidade sexual, fugir da imoralidade sexual. 31 e 32 do capítulo 5 de Mateus, casamento indissolúvel. Casamento não é para se separar. Hoje tem pessoas que casam, já pensam, se não der certo eu largo. Não existe separação. A Bíblia ensina que o casamento é indissolúvel. Mas aconteceu, meu irmão, uma coisa é a exceção, outra coisa é a regra. A regra diz que o casamento é indissolúvel, a exceção é tratado à parte. Mateus 5, do 33 ao 37 vai falar sobre honestidade no falar. Até nossas palavras têm que ser honestas. Do 38 ao 44 vai falar o não revidar as ofensas. E também do capítulo 6, versículo 15 e 16 vai falar sobre a esmola, vai falar sobre a oração, vai falar sobre o jejum, e também a partir de um coração sincero. Porque tem gente que dá esmola, mas dá esmola não é com um coração sincero, não é com um coração puro. Tem gente que faz oração, mas não é uma oração sincera, não é uma oração pura, não é uma oração verdadeira. Tem gente que faz jejum, mas faz jejum para poder aparecer. Então tudo isso vai ser notado, tudo isso vai ser visível, tudo isso vai ser provado no fogo para saber se são realmente boas obras ou não.
Também Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2 vai falar sobre não julgar os outros. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida com que julgardes, julgarão a vós. Nós seremos julgados com a mesma medida que nós medimos, que nós julgarmos. Então, para nós emitirmos um julgamento, tem que ser de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia Sagrada, e não com os nossos achismos, com os nossos, porque eu penso que é. Não é porque eu penso, é porque o que a Bíblia diz. Também 7 do 13, o 13 e o 14 vai dizer assim: o alerta sobre os dois caminhos. Só existem dois caminhos, um que leva para o céu e outro que leva para o inferno. Só existem duas portas, uma que é larga e outra que é estreita. A estreita é que conduz ao céu, a larga é que conduz à perdição. Mas tem um terceiro caminho. Não tem. Todos esses terceiros, quartos e quintos fazem parte do segundo e não do primeiro. O primeiro é caminho estreito, porta estreita. Caminho largo, porta larga, são todos os demais caminhos. Então quem que é o caminho? Jesus é o caminho. Ele disse em João 14,6: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não é isso? Então se Jesus é o caminho, nós temos que andar por ele. E em outra ocasião ele diz também: eu sou a porta. Então nós estamos falando de um caminho estreito e de uma porta estreita. Nós estamos falando, ambos estamos nos referindo a Jesus. Tanto no caminho quanto na porta é o próprio Jesus. Ele é o caminho e ele também é a porta. Mateus 7, do 15 ao 23, vai falar sobre a advertência contra os falsos profetas. Temos que tomar cuidado. Tem profeta de Deus, mas tem falsos profetas também em nosso meio. Mateus, por que em nosso meio, Valdecir? Por que não é lá fora? Porque lá fora não precisa de profeta, irmão. Profeta precisa dentro da igreja. Quem está lá fora não está preocupado com profecia, com profetada, que seja. Não, quem está dentro da igreja está preocupado com profecia? Sim, mas a Bíblia nos ensina acerca das profecias, como que elas têm que ser. Uma profecia nunca vai ser contra a palavra de Deus, porque Deus nunca vai falar contra a sua própria palavra, jamais. Então nós temos que estar atentos contra os falsos profetas. Aí Mateus 7, 24 ao 35 vai falar sobre a exortação para a prática de todos esses valores que foram citados ainda há pouco, ok? Então nós temos que praticar, não é somente ser ouvinte esquecido, não, mas colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido, todas essas exortações e todas as demais partes da palavra de Deus. Mateus 5,48 também vai dizer assim: sede vós perfeitos. Valdecir, como é que dá para ser perfeito? Não, aqui na terra a gente não consegue ser perfeito, porque isso aqui é o nível máximo. Mas ele está dizendo assim: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Deus, ele é perfeito e nós temos que nos igualar a ele. É possível fazer isso? Não é possível fazer isso, mas nós vamos fazer o máximo para poder atingir essa perfeição. Vamos conseguir? É muito difícil. O dia que você conseguir falar assim: agora eu sou perfeito, pode ter certeza que Deus vai te arrancar dessa terra, porque não tem mais lugar para você nesse lugar. E também nós precisamos priorizar o reino. Mateus 6,33, um versículo muito citado, mas pouco compreendido, mal compreendido. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Primeiramente quero explicar sobre esse versículo. Todas estas coisas, ele está falando de comida, de bebida, de vestimenta. Esse é o contexto. Todas estas coisas desse versículo, desse contexto, vão ser acrescentadas. Então busque primeiro o reino de Deus, busque primeiro a justiça de Deus, e todas estas coisas que nós estamos falando, comida, bebida e vestimenta, nunca vai te faltar, vão ser acrescentadas. Agora, por quê? Por que nós temos que fazer isso? Efésios 5,8. O que eu digo é ser perfeito, buscar e priorizar o reino de Deus. Por que nós precisamos fazer isso? Efésios 5,8. Porque no outro tempo eram trevas. Antes de ser luz nós éramos trevas. Então só tem dois caminhos, não é? Então só tem dois estados também: ou claridade ou escuridão, ou trevas ou luz, não é isso? No outro tempo eram trevas. No outro tempo, agora não. Mas agora sois luz no Senhor. Então se nós somos luz, temos que andar como filhos da luz. O resumo desse tópico diz que o reino de Deus no mundo se caracteriza pela encarnação de Jesus Cristo, além da propagação de sua mensagem e também dos seus valores. O segundo tópico fala sobre as bênçãos de uma vida no reino. Tem bênção? Tem bênção, com toda certeza. Mas você disse que eu sou escravo. Pois é, mas é um escravo abençoado por Deus. O primeiro subtópico fala sobre remissão dos pecados. Então, quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele retratou uma nova posição dos crentes em Cristo. Agora é uma nova posição. Antes éramos trevas, agora somos luz, não é? Paulo retrata uma nova posição aqui, Gálatas 4:3. Éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, o versículo 4 de Gálatas 4 também. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei, para quê? Para remir a humanidade da escravidão do pecado. Gálatas 4:5. Então assim, Gálatas 3:13.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo era maldito porque foi pendurado no madeiro, mas a cruz é bendita, mas Cristo é maldito, todo aquele. Não é o que está escrito? É o que está escrito. Então pronto, não adianta questionar, porque é o que está escrito. Colossenses 1,13: o qual nos tirou da potestade das trevas, nos tirou do domínio, dos poderes das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então lembra, pecado e Deus, pecado e Deus. Então uma coisa é ser escravo do pecado, outra coisa é ser servo, ser escravo de Deus. O que o Senhor fez? Ele nos tirou da potestade, do poder das trevas, e nos transportou para o reino de luz, para o reino do seu Filho, para o reino de amor. Foi isso que Ele fez com nós. É isso que tem que acontecer com a nossa vida, a metanoia. Tem que ter a mudança de mente, tem que ter a mudança de caráter, tem que ter a mudança de vida, tem que alterar, tem que mudar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, tem que afetar todas essas três partes, todas essas nossas três partes. O segundo subtópico fala sobre adotados e herdeiros de Cristo. Na parte de adotados aqui, Romanos capítulo 11, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, aliás, é para ler o 24 aqui também, né? Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, ou seja, nós éramos zambujeiro. O que é isso? É um tipo de um arbusto cheio de espinhos, né? Então é um espinheiro. Então, se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza, não é natural, não é normal isso daí, enxertado na boa oliveira, peraí, nós saímos do meio do zambujeiro, no meio do espinhal, e fomos enxertados na boa oliveira. A oliveira é Cristo. Quanto mais esses que são naturais serão enxertados na própria oliveira, é o que Paulo está dizendo aqui quando ele escreveu aos Romanos. Aí a continuação é o versículo que nós lemos, mas eu vou repetir, tá? Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos. Não se ache, viu? Não fica se achando, não, já que você foi cortado, enxertado lá, e Israel está fora. Mas o endurecimento de Israel veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, se Israel houvesse aceitado, nós ficaríamos de fora. Então o endurecimento aconteceu para que nós tivéssemos a liberdade, para que nós recebêssemos essa graça de poder entrar, para que depois eles também entrem depois de nós. Então não fica se achando porque você está enxertado e eles estão fora, porque vai acontecer, o contrário também vai acontecer, eles vão ser reenxertados novamente. Colossenses 1,21 diz assim: a vós também, que noutro tempo erais estranhos e também erais inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Então ele estabeleceu a paz. O que é reconciliar? Estabeleceu a paz. Então havia uma guerra entre Deus e o homem, ou seja, entre Deus e nós, porque nós estávamos brigados com Deus. Mas o que aconteceu? Ele mesmo nos reconciliou através de Jesus Cristo. Ele estabeleceu a paz conosco. Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às igrejas. Não adianta você que fica falando aí, vai lá na minha igreja, porque só lá tem a salvação. Olha o que ele está dizendo aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz para as igrejas, aquelas que pregam a verdade, aquelas que pregam a palavra de Deus, aquelas que têm Cristo como centro, ou seja, que são cristocêntricas. É isso, que Cristo é o centro dela. Então o Espírito está dizendo para todas essas igrejas: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome. Nós vamos receber um novo nome escrito numa pedra, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ou seja, você vai saber o seu nome, eu vou saber o meu nome, somente nós vamos saber. Então, como resultado da nossa salvação, da nossa adoção, agora como filhos, também nós somos herdeiros de Deus por Cristo. Valdecir, está escrito isso, tá? Gálatas capítulo 4, versículo 7. Então nós somos herdeiros de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Então o propósito da remissão dos pecados, da filiação e da herança não tem outro alvo senão, qual que é? Louvar e glorificar a Deus. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 12 e o 14. O versículo 6 também fala sobre isso. Resumo desse tópico fala sobre a remissão do pecado, a adoção e o tornar-se herdeiros de Cristo são bênçãos de uma vida no reino. Então não é somente bênção futura, é bênção presente também, bênção também para a atualidade. O terceiro tópico fala sobre os males de uma vida no mundo.
Primeiro subtópico, a escravidão do pecado. Então, aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, nós somos escravos daquilo que nos controla. O que nos controla? Se o pecado nos controla, nós somos escravos do pecado. Se Deus nos controla, se somos controlados por Deus, nós somos escravos de Deus. Então, o homem é aquele que comete pecado, é servo do pecado. Está lá em João capítulo 8, versículo 34. O ser humano é escravo daquilo que controla. Está em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 19. Mas o que acontece? O que acontece é que a soberba, o nosso ego exaltado, nos impede de reconhecer a nossa própria escravidão. É verdade, é. Não, você vai para a igreja para ser escravo, porque você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não, é muito pelo contrário. Eu estou lá, mas eu fui liberto de todas essas coisas. Eu não faço essas coisas por opção, porque eu não quero fazer. Agora, a gente já falou, né? Para de fumar. Não consigo parar de fumar. Para de beber. Não consigo parar de beber. Para de usar droga. Não consigo parar de usar droga. Também não consigo parar de me prostituir. Pois é, isso é escravidão. Você não conseguir parar. No nosso caso, nós já paramos, nós deixamos de lado por conta própria. Não por nossa conta própria, mas porque o Senhor Jesus veio habitar conosco, porque o Espírito Santo de Deus está aqui conosco e tem nos libertado de tudo isso aí. Tem nos tornado livre de tudo isso daí. João 9,41 diz assim: disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Está vendo só sobre o orgulho? Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então, se fosse cego, não tinha nada. Mas você está falando, mas eu estou vendo. Você vê? Então o seu pecado permanece. Vencido pela carne, o pecador se entrega. O quê? A desonestidade. Romanos 13:13. Andemos honestamente. Olha, está dizendo, ande honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e nem em inveja. Então ele já começa assim: andemos honestamente. Primeira coisa que ele fala, não em glutonaria. Meu irmão, não sei se você percebeu, mas o cristão, o que ele gosta de comer não está escrito, não é? Já que ele não bebe, não fuma, não faz outra coisa, que ele faz? Ele come. Então ele está dizendo assim, glutonaria é pecado, nós temos que andar honestamente. Isso é desonestidade para com o nosso próprio organismo, a questão da glutonaria. Aí ele fala da bebedeira, fala de desonestidade, fala de dissolução, fala de contenda, fala de inveja, dentre tantas outras coisas, das quais não herdarão o reino de Deus as pessoas que tais coisas cometem. Então, muito cuidado com isso aí. Então, esse é o retrato de uma vida miserável, sem paz de espírito, que trilha o caminho das trevas e que necessita de uma urgente libertação. Aí, libertação, liberdade, onde que a gente consegue liberdade? Somente através do Filho. Quem é o Filho? É Jesus, somente através da palavra, a palavra de Jesus. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui está anotado João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não tem outra forma de liberdade a não ser através do Senhor Jesus. O segundo subtópico fala sobre filhos da ira e da condenação eterna. Efésios 2,3. Entre os quais nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade ou fazendo o desejo da carne e também dos pensamentos. Tudo aquilo que pensava, colocava em prática. E éramos por natureza filhos da ira. O que é o natural disso? Ser filho da ira, andar nos próprios desejos, andar nos próprios pensamentos, o natural disso é ser filho da ira, como os outros também, não somente nós, mas todos os outros que praticam todas essas coisas. Então, éramos escravizados pelos desejos e também pelos pensamentos da carne. Então, e o que acontece? Isso se refere à inclinação de satisfazer as paixões e também de praticar o mal que está intrínseco, que está inerente ao homem que não foi regenerado ainda, que ainda não foi convertido, que ainda não passou pela metanoia, que ainda não passou pela mudança de mente. Gênesis 6,5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. O tempo todo a imaginação do homem é má continuamente. Aqueles que ainda não tiveram uma mudança de mente, uma metanoia, uma conversão genuína. Então as inclinações carnais, a impureza, a avareza, a idolatria, entre tantas outras coisas, elas resultam na ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Peraí, está em Efésios 5, do 3 ao 6, tá? Mas quem são esses filhos da desobediência? João 3,18 vai dizer assim, por isso nosso Senhor ensinou que aquele que não crê já está condenado. Então peraí, quem que é o filho da desobediência? Lá de cá, né? Aquele que não crê é o filho da desobediência. Mas por quê? Porque o não crer
clímax, é o ponto máximo, é o cume da rebeldia, o fato de eu não crer. Jesus veio e eu não acredito, esse é o cume, esse é o ponto máximo da rebeldia. Não tem outra coisa maior do que isso. Ah, Jesus te mandou para o inferno. Não, eu fui para o inferno simplesmente porque eu quis com meus próprios pés, pelo fato de não crer no sacrifício que ele fez por mim. Então, por isso, que mais está aqui? Assim, o pecado da incredulidade, ou seja, o não crer, é o clímax, ou seja, é o ponto máximo, é o topo da rebeldia que resiste à salvação ofertada por Cristo. Cristo nos ofertou, Cristo nos deu de graça a salvação, mas muitos rejeitam. Então não crer é o ponto máximo da rebeldia. Ah, mas eu não sou rebelde. O fato de não crer já nos torna rebelde. Então a salvação ela nos foi ofertada. Cabe a nós aceitar ou rejeitar, está em nossas mãos, nos manter no pecado ou passar para o lado de Deus. Então, exemplo de quem aceitou e de quem rejeitou, está em Lucas capítulo 7, o versículo 29 e o 30. O 29 quem aceitou e o 30 quem não aceitou. E todo o povo que ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Então, quem aceitou? Todo o povo, as pessoas simples do povo, a plebe, e também os publicanos, os cobradores de impostos, aceitaram. Aí vem o 30, mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Então, peraí, a plebe aceitou, os publicanos aceitaram, os rejeitados aceitaram, os que estavam à beira do caminho rejeitaram, as prostitutas aceitaram, mas os doutores da lei, os doutos, as pessoas cheias de soberba, essas rejeitaram o conselho de Deus. Aí o versículo diz, contra si mesmo. Então, contra... Não crer é o máximo, é o topo. Não tem como uma rebeldia maior, alguma coisa pior do que não crer. Não existe isso. Mateus 24:3 também diz assim, nós somos exortados por esse versículo, dizendo, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, nós temos que aceitar e depois nós precisamos perseverar, ou seja, nos manter. Não é só aceitar, tem que aceitar e nos manter, perseverar no caminho até o fim para poder alcançar a salvação. Aí o resumo do tópico diz assim: a escravidão do pecado, a ira e a condenação eterna são elementos dos males de uma vida no mundo. Então a conclusão diz que os judeus aguardavam um reino literal para libertá-lo da opressão política, social e econômica, mas Cristo ele corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior, está lá em Lucas 17 versículo 20, ou seja, não seria um reino terreno, mas um reino espiritual, pelo menos naquele momento. Vai chegar um momento que o reino vai ser literal, mas naquele momento era simplesmente espiritual. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.